Boa tarde, queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Jackson Lopes, da Igreja Apostólica Nova Unção Gerando Vidas. E começamos aqui mais um Mergulhados na Unção. Deus tem separado esse tempo para que nós estejamos aqui falando sobre a palavra de Deus. E Deus trouxe uma palavra tremenda e poderosa ao meu coração e eu quero compartilhar com você, amém? Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias maus, né? Estamos enfrentando aí essa pandemia, esse Covid-19, mas eu creio que o nosso Deus, Ele vai nos dar vitória e aprendemos que nesse tempo em que nós estamos de quarentena, nós temos que buscar ao Senhor. Aquele que nós buscarmos vai liberar coisas tremendas e poderosas sobre a nossa vida. Eu tenho ficado preocupado porque tenho visto o povo de Deus buscando algumas coisas que não apontam para Deus. E isso traz uma preocupação, porque tudo que nós estamos vivendo não é algo comum, estamos vivendo algo que nunca vivemos e precisamos cada vez mais buscar a Deus. E eu tenho visto que o povo de Deus tem de alguma forma buscado entretenimento e isso me preocupa. E eu quero compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Olha o que a palavra ela nos revela. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só que interessante. Esse versículo que eu acabei de ler está falando de um homem, mas não de um homem comum, não de um homem qualquer, de um homem que tinha uma unção de rei, que estava reinando sobre Judá. Ou seja, o nome desse rei é o rei Uzias. E a palavra do Senhor fala que enquanto ele buscou o Senhor no tempo de Zacarias, que era um homem sábio em visões, né? Homens que sabia interpretar, ou seja, que tinha um entendimento em visões, e ele buscava o Senhor, e enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo em que nós estamos vivendo de grandes lutas, é um tempo em que nós temos que buscar o Senhor incessantemente. Temos que já acordar ligados com Deus, temos que estar o dia inteiro em ligação com Deus, buscando o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca, encontra. Então, se nós continuarmos buscando a Deus, vamos encontrar nele o quê? Refúgio. Vamos encontrar nele o quê? Uma saída, uma solução. Vamos encontrar nele paz. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você, né, é quem nós temos buscado. Quem você tem buscado nesse tempo de pandemia? Você tem buscado quem? Você tem buscado o quê? Então, aqui eu aprendo que quando o rei Uzias buscava o Senhor fez prosperar. Querido, prosperidade não é riqueza. Eu conheço muitas pessoas que são ricas, mas que não são prósperas. Quando uma pessoa é próspera, é uma pessoa que é bem-sucedida em todas as suas áreas. É uma pessoa que é bem-sucedida na sua família, nos seus negócios, no seu ministério. Ou seja, é bem-sucedido em tudo. Amém? E aqui, esse primeiro ponto, nos mostra que o rei Uzias buscava o Senhor. E enquanto ele buscava a Deus, Deus o prosperava. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de busca, mas nós precisamos entender que nós temos que buscar
as coisas certas. Ou melhor, nós temos que buscar a coisa certa. Nós temos que buscar a Deus. Porque tem muitas pessoas que estão nesse momento de quarentena, nesse momento de Covid-19, muitas pessoas que estão buscando entretenimento. Me desculpa quem está falando sobre entretenimento, porque talvez você vai dizer, pastor, mas os dias são maus, é só notícia ruim, eu tenho que, de alguma forma, descontrair alguma coisa. Amado, nós temos que entender que o tempo em que nós estamos vivendo é tempo de nós buscarmos a presença de Deus, é tempo de nós buscarmos estar na presença do Senhor para receber algo da parte de Deus. Então, quando nós buscamos o Senhor, Deus ele libera sobre nós unção, Deus libera sobre nós uma palavra, Deus libera sobre nós visões, Deus libera sobre nós algo do céu para que venha se manifestar na terra. Então você que é a igreja do Senhor, você que é o povo de Deus, você que tem um líder, imagina, você está buscando a Deus, e Deus ele vai te prosperar. E quando Deus te der uma visão, quando Deus te der uma revelação ou uma direção, você tem um pastor, você tem um líder que vai o quê? Que vai te direcionar, que foi colocado na sua vida para fazer com que você venha prosperar, que foi colocado na sua vida para fazer com que você venha romper e que você venha conquistar. Então, nesse momento, é muito importante nós sabermos o que nós devemos buscar. Ei, a Bíblia fala que é tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E sabe o que eu vejo nesse momento? É tempo de nós orarmos. É tempo de nós buscarmos o Senhor de uma forma em que nós nunca buscamos. E eu quero profetizar sobre a tua vida que a partir dessa palavra, você vai acordar já dizendo bom dia Espírito Santo, você já vai acordar procurando, buscando o Deus da tua vida, em o nome de Jesus, porque amado, se você tiver uma vida de busca, você todo dia vai ter um encontro com Deus, porque aquele que busca encontra, é a palavra que nos garante, querido, em o nome de Jesus Cristo. Então é algo determinante para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que determinar isso no nosso dia a dia. Porque senão vamos buscar coisas que não edificam. Vamos buscar coisa que não vai trazer uma solução, não vai trazer uma paz, não vai trazer uma edificação. Mas é muito interessante que o rei Uzias buscava o Senhor. E quando ele buscava o Senhor, Deus o prosperava. Enquanto eu e você buscarmos o Senhor, não tem jeito. Deus vai fazer com que a prosperidade dele venha sobre nós. E a prosperidade de Deus, sabe o que traz? Saúde. E eu quero declarar essa prosperidade sobre a tua vida. Eu quero declarar essa saúde, a saúde de Deus sobre nós, sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, em o nome de Jesus. Então o primeiro ponto é esse, amado. O que nós buscarmos é o que vai determinar o que virá sobre nós. Então, se eu busco a Deus, o que virá sobre mim é a prosperidade do Senhor. Amém? Se eu busco a Deus, o que virá sobre mim é a proteção de Deus. Então 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu sou um homem que tem uma intimidade com Deus. Eu sou um homem que ando com Deus. Olha que interessante. Deus ele olha para a humanidade estava fazendo coisas horrendas aos olhos dele. Ele chega a se arrepender de ter criado o homem. Isso está lá em Gênesis capítulo 6. E ele decide então ali destruir a humanidade, mas ele olha para a humanidade e vê quem? Vê Noé. E é muito interessante que a palavra de Deus diz que Noé era um homem reto e íntegro e que andava com Deus. Ou seja, ele era um homem que buscava a Deus. E aquele que busca Deus não tem jeito. Deus vai trazer livramento, Deus vai trazer a prosperidade, aleluia, glória a Deus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, homem, mulher de Deus, que anda com Deus, que entregou a sua vida a Deus. Fica tranquilo, porque Deus está te protegendo, Deus está te guardando e Deus está te abençoando. A prosperidade dele está sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém?
Mas também quero trazer um segundo ponto, e um ponto muito importante que o rei Uzias fez. Ele edificou torres. Olha só que tremendo. A Bíblia fala que ele edifica torres em Jerusalém e ele também edifica torres no deserto. Nós sabemos que torre aponta para quê? Para vigilância, para intercessão, para oração. Então, querido, nós buscamos a Deus. Estamos buscando Deus e nós temos orado. E através da nossa oração, o que acontece? A nossa intimidade, o nosso relacionamento, ele aumenta. Começamos a ouvir de uma forma muito forte a voz de Deus. Ou seja, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração fica sensível à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Mas nós temos que vigiar. Alô? Temos que edificar torres para estar vigiando. Por quê? Porque o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, doido para o quê? Para nos tragar. Então nós temos que ter uma vida de vigilância. Nós temos que ter uma vida em que nós venhamos cada dia mais e mais nos apresentarmos diante de Deus firmes e constantes. Porque esses dias que nós estamos vivendo são dias terríveis. E se nós não vigiarmos, amado, nós não vamos conseguir permanecer de pé. Então o primeiro ponto é buscar a Deus e a prosperidade dele virá sobre a nossa vida. E o segundo ponto é levantar torre de vigilância, ou seja, de oração, de intercessão. Temos que estar ligados para ouvir a voz de Deus e temos que estar ligados para estar bem sensível a qualquer ataque ou contra-ataque do adversário. Então, querido, não relaxe. Ei, querido, continue bastante vigilante na tua caminhada. Porque se você vigiar, sabe o que vai acontecer? A tua vigilância não vai deixar que roubem a tua coroa. Aleluia! Glória a Deus. Você está entendendo? Existe uma coroa sobre a tua vida. Existe uma coroa sobre a minha vida, querido. Só que se eu não vigiar, se você não vigiar, essa coroa ela pode ser roubada. Mas se nós edificarmos torres, tanto em Jerusalém, sabemos que Jerusalém ela aponta para quê? Para a igreja. Sabemos que Jerusalém também aponta para casa. Temos que levantar torres na igreja. Temos que levantar torre dentro do nosso lar. E também temos que levantar torre e quando estamos enfrentando tempo de desertos. Porque Uzias, ele levantou torre em Jerusalém e torre no deserto. Para quê? Para que a prosperidade de Deus continuasse. Para que o agir de Deus continuasse sobre a vida dele. Então, querido, vigie. Busque a Deus. Porque com certeza Deus ele vai falar com você de uma forma tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Deus vai usar você para levantar outros que estão caídos. Deus vai usar você para curar aqueles que estão enfermos. Aleluia. Deus vai usar você, amado, para liberar uma unção sobre famílias, e essa unção vai despedaçar o jugo e vai arrancar o peso. E essas famílias que estão afastadas, longe de Deus, vão voltar ou vão entregar a sua vida para Cristo. E algo tremendo e poderoso virá através da sua vida. Mas eu quero que você entenda uma coisa: quando Deus começar a te usar de uma maneira tão tremenda e tão poderosa, eu quero que você proteja o teu coração. Porque o terceiro ponto que eu quero falar para a gente estar terminando esse vídeo é guardar o nosso coração. Ou seja, primeiro ponto é quem nós temos buscado. Se buscamos a Deus, Deus vai prosperar a minha, a tua vida, a nossa família. Segundo ponto é colocar torre de vigilância, torre de intercessão, de oração, para que nós venhamos estar bem sensível o que Deus quer falar e o que o diabo quer fazer.
E o terceiro ponto é guardar o coração, porque a palavra do Senhor, olha que interessante, a palavra do Senhor no versículo 16 do capítulo 26 de 2 Crônica, está escrito assim, ó: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgredir contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, olha como é forte, amado. Uzias, ele buscou a Deus. E por ele buscar o Senhor, Deus o prosperou. Uzias, ele colocou torres de vigilância em Jerusalém, no deserto. E ele conquistava. Deus tinha dado coisas tremendas. Deus tinha dado projetos, desenhos que não ficaram somente no papel, mas que saíram do papel, desenhos de armas. Ou seja, o exército que Deus colocou debaixo do comando de Uzias foi um exército muito grandioso e com armas tremendas e poderosas. Só que chegou uma hora que Uzias ele olhou para a estrutura, ele olhou para aquilo que ele conquistou, ele não guardou o coração, amado. Eu quero que você entenda o seguinte: enquanto você buscar a Deus, enquanto você for uma pessoa vigilante, Deus vai te abençoar tremendamente, Deus vai te abençoar poderosamente, mas a estrutura que Deus colocar na sua vida não é para roubar o lugar de Deus. Alô? Uzias conquistou muitas coisas, e ele começou a olhar para a estrutura que ele adquiriu. E quando nós olhamos para a estrutura, quando nós olhamos para aquilo que nós conquistamos, de alguma forma vamos desviar o nosso olhar de quem? De Deus. Então, quando nós não protegemos o nosso coração, achamos que nós podemos fazer qualquer coisa sem a permissão de Deus. Nós achamos que somos bons demais, e isso é um perigo, querido. Eu quero que você entenda que nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus vai fazer algo poderoso na minha e na sua vida. Deus vai fazer algo poderoso na nossa família. Deus vai fazer algo poderoso no nosso ministério. Mas quando nós vermos tudo isso acontecer na nossa vida, pelo amor de Deus, proteja o seu coração. Porque essa pandemia vai acabar, o Covid-19 vai acabar e nós vamos permanecer. Por quê? Porque nós estamos baseados na palavra, nós estamos em Cristo. E o nosso Cristo, nosso Deus, o nosso Jesus, ele é fiel, amado. Nós vamos vencer. E quando isso tudo acabar, não deixe o seu coração envaidecer. Proteja o seu coração, para que você sempre seja um homem e uma mulher que busca a Deus, um homem e uma mulher que vigia a todo instante, inclusive um homem ou mulher que vigia o seu interior, para que o seu interior seja exclusivamente de Deus. Uzias, ele não vigiou o seu coração, ele não guardou o seu coração. E ele achou que agora ele podia fazer tudo, só que ele quebra um princípio. Quando nós não guardamos o nosso coração, a probabilidade é muito grande de nós quebrarmos o princípio. E quando nós quebramos um princípio, amado, o princípio ele nos quebra. Alô? Você está entendendo, querido? Deus ele vai te prosperar. Deus vai fazer coisas tremendas, coisas grandes na sua vida. Creia nisso, mas pelo amor de Deus, guarde os princípios de Deus. Continue obedecendo os princípios de Deus. Guarde o teu coração, porque o teu coração tem um dono e o teu coração pertence ao Senhor. Então, quando o nosso coração pertence a Deus, quando o nosso coração está em Deus, amado, o nosso coração está na palavra, o nosso coração está nos princípios do Senhor. Então, nós não desviamos, mas continuamos em um caminho reto, a um caminho que vai nos levar à salvação. Uzias não guardou o seu coração, amado. E quando nós não guardamos o nosso coração, sabe o que acontece? O pecado entra.
Quando nós não guardamos o nosso coração, sabe o que acontece? O nosso coração acaba contaminando a mente. No versículo 16 diz, querido, que ele não guardou o seu coração e acabou se corrompendo. A mente dele foi corrompida. Então, para a gente finalizar, a Bíblia fala que a lepra apareceu, sabe aonde? Na testa. Ele quebra um princípio, porque ele não guardou o coração. Ele vai e quebra esse princípio, o princípio de Deus, e Deus vai lá e fere a testa dele com lepra. Se você não proteger o teu coração, você vai ter pensamentos que não são pensamentos de Deus. Você vai acabar se corrompendo e deixando os princípios para seguir um sistema. Enquanto Uzias obedecia os princípios, ele prosperava, ele avançava, Deus agia na vida dele. Mas quando ele se desviou dos princípios e entrou debaixo de um sistema, amado, ele se corrompe. E quando ele se corrompe, Deus vai lá e fere a sua testa com lepra. E aí sabe o que acontece, querido? Que a palavra do Senhor diz que o rei Uzias, ele foi morar em uma casa fora do palácio. Eu não sei se você consegue entender, mas a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. A lepra aponta para o pecado. Quando eu leio essa passagem, quando eu leio essa palavra e diz que ele, até os dias da sua morte, depois que ele adquire ou contraiu a lepra, ele mora em uma casa fora do palácio. Amado, se nós não guardarmos o nosso coração, corremos o risco de nos tornarmos leprosos. E se a lepra entrar na nossa mente, se a lepra entrar na nossa vida, querido, corremos o risco de não entrarmos nas mansões celestiais. Corremos o risco de não levarmos uma vida em palácio, ou seja, corremos o risco de não sermos salvos, ou seja, de ficar de fora do plano original de Deus. Então, pelo amor de Deus, nesses tempos de quarentena, busca a Deus, vigie, mas proteja o seu coração. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar passando para você, e que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha abençoar os teus negócios, que Deus venha abençoar, querido, as tuas finanças, que Deus venha te abençoar em tudo, que a prosperidade do eterno, que a prosperidade do Senhor venha sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Mas pelo amor de Deus, não deixe de buscá-lo, não deixe de buscar Jesus, não deixe de levar uma vida de vigilância, e proteja o teu coração. A palavra do Senhor nos diz, amado, em que tudo que nós devemos guardar, guarde o nosso coração, guarde o teu coração, em o nome de Jesus Cristo. Amém, querido?